os ossos. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Amém. Essa passagem em Ezequiel 37, ela é bastante conhecida da igreja. E ela nos fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Ou como diz o título, a visão de um vale de ossos secos. Podemos também chamar de a promessa de renovo para Israel. Israel estava em cativeiro e o povo precisava ouvir a voz de Deus. Hoje aqui, pode ser que alguém esteja ouvindo essa mensagem e esteja em algum cativeiro também, assim como Israel, e precisa ser renovado. Deus diz que aquieta teu coração, porque tua vida está na mão dele. Apenas espere, amém? Vamos para a mensagem. No versículo 1 e no versículo 2, o profeta Ezequiel vai nos dizer o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. No verso 1 e no verso 2, o profeta Ezequiel vai nos dizer que o Senhor levou ele em espírito a um lugar que estavam cheio de ossos sequíssimos. Esse estado, o estado seco, o estado sequíssimo dos ossos, representava a falta de Deus que Israel estava tendo. Deus tinha sido fiel com o povo e cumprido o que ele prometeu, mas o povo não tinha sido fiel a ele. E por muito pecar, o povo de Israel foi entregue na mão dos babilônicos, que levaram o povo de Israel em cativeiro pelo famoso rei Nabucodonosor. E esse estado de sequidão, esse estado seco, pode representar alguns aqui hoje. Uma falta de algo que você não sabe o que é. Você se sente vazio daquilo que você já foi cheio uma vez. Algo dentro de você está pedindo ajuda. Está clamando e você simplesmente começa a ignorar isto, achando que está tudo bem, mas quando na verdade você está seco por dentro. E a realidade do povo de Israel era tão ruim que talvez nem o profeta acreditasse quando ele diz assim no versículo 3: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Talvez em sua mente, na mente do profeta Ezequiel, o povo já não tinha jeito, porque estavam sequíssimos daquilo que um dia eles eram cheios, eram transbordantes. Eles sentiam falta da presença daquele que um dia andou com eles no deserto, como se mostra lá em Êxodo 13. Mas aí que entra o poder de uma palavra de renovo, o poder da palavra de Deus. Quando do verso 5 ao verso 6, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. O povo de Israel, para muitos, já não tinha mais jeito. Era um povo seco, um povo vazio, um povo sem Deus. Mas o Senhor acreditou em Israel. E isso muito me lembra uma passagem lá em Jeremias, onde nos mostra como o barro e Deus sendo o oleiro. Jeremias 18, se os irmãos quiserem acompanhar, a partir do verso 1. Vai dizer o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Jeremias 18, a partir do verso 1, vai dizer que Deus mandou Jeremias, o profeta Jeremias, ir na casa do oleiro. E chegando lá, o oleiro estava fazendo um vaso de barro. E o vaso, que na verdade era um barro, porque ainda não tinha enfrentado a fornalha, se quebrou na mão do oleiro, como diz o verso 4 do capítulo 18. E o detalhe interessante aqui é o seguinte: não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E muitas vezes já agimos como este barro, porque muitas vezes aparentamos ser vaso, temos até uma aparência, mas ainda não enfrentamos a fornalha. E por isso, quando pensamos que estamos prontos, tentamos andar sem oleiro, tentamos cantar sem oleiro, tentamos pregar sem oleiro, mas aí é que está. O oleiro sabe o momento certo da gente ir, a gente não sabe. E a gente sai por aí pensando que já estamos prontos, preparados. Só que uma coisa que eu quero dizer é o seguinte: o vaso sem passar pelo fogo, ele fica mole. Ele não aguenta, por isso ele quebra. E o mais interessante aqui é que o versículo 4 diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O que Deus quer dizer aqui é o seguinte: não importa se você quebrou, o importante é se arrepender. E não tema, porque você ainda está na mão do oleiro. Aleluia. E quando eu digo que você ainda está na mão do oleiro, mesmo quebrado, eu quero dizer o seguinte: esse é você quebrado, e essa é a mão do oleiro segurando você. E o diabo diz assim: olha, ele está quebrado, eu vou pegar ele, eu vou destruir com a vida dele agora. Só que quando ele vem para atacar você, o oleiro faz isso. E quando ele vem, o oleiro tira de novo. E o diabo se pergunta: mas cadê ele que mesmo quebrado eu não consigo destruir a vida dele? Aí o Senhor responde: é porque ele ainda está na minha mão. Aleluia. Ele ainda está quebrado, mas está na minha mão. Aleluia. Você está quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. Você caiu, mas está na mão do oleiro. E ele quer trazer essa palavra ao seu coração. Você ainda está nas minhas mãos, descansa. Aleluia. O mais importante é o arrependimento, como diz lá em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério, um tempo de renovo pela presença do Senhor. E Jeremias ainda no verso 4, vai dizer que o oleiro tomou novamente o vaso e tornou a fazer, conforme o pareceu bem aos seus olhos. E é uma palavra de renovo nesse versículo, no versículo 4, porque muitas vezes caímos e pensamos que Deus não pode nos renovar mais. O diabo coloca em nossa cabeça que não servirmos mais para tal obra que Deus quer, que Deus não vai nos renovar mais. E eu vou voltar para Ezequiel, mas antes Deus quer dizer o seguinte aqui em Jeremias 18:4. Você quebrou, você se esvaziou, mas eu ainda te quero. Você pode ter caído, mas a promessa de renovo na tua vida ainda está de pé. O que eu falei que ia acontecer, vai acontecer. E não importa, o meu renovo virá sobre você. E todos verão que eu sou Deus que renova. Aleluia. No verso 8, lá em Ezequiel, voltando agora para Ezequiel, vai dizer o seguinte: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. No verso 8 de Ezequiel 37, a Bíblia diz que eles já estavam de pé, já tinham carne, já tinham osso, já tinham tudo, mas faltava neles o espírito. E no verso 9 vai dizer o seguinte: e ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Os ossos já tinham se transformado em pessoas,
Cada um deles já estavam agrupados, tudo certinho, mas lhe faltava o mais importante, o Espírito. Mas Deus não faz trabalho pela metade. Aleluia. Tanto que no versículo 10 ele vai dizer assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Aleluia. E puseram-se de pé num exército grande e extremo. Ao mesmo tempo em que Deus levanta o caído, Ele enche e renova por dentro, colocando o Espírito Santo. E Deus quer falar com alguém aqui hoje que sentia e não sente mais, que chorava e não chora mais, que orava e não ora mais, que quando cantava ou quando pregava o fogo caía, o céu se abria e hoje não acontece mais, que falava em línguas estranhas e hoje por causa de algum problema da caminhada esfriou. Deus quer tratar com gente aqui hoje. Antes de terminar, eu quero louvar um hino e eu peço que você entenda como se fosse Deus falando diretamente a você hoje que está desse jeito. Ele iria chegar aqui e dizer assim para você: o que aconteceu? Você mudou demais, já não é o mesmo de algum tempo atrás. Os dons que eu te dei, já não os vejo mais. Você os desprezou e como um vaso encostado ficou. Mas Deus ainda te diz assim: eu ainda te quero, ó vaso encostado, pelo tempo esquecido, inutilizado. E se ainda está sujo, num canto desprezado, vem que eu te limpo. Quero que sejas usado. Aleluia. Que Deus continue abençoando a igreja. Que guarde essa palavra no seu coração. Hoje é noite de renovo. Amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E assim agradeço a oportunidade.